estamos aqui com o nosso podcast PMG, estamos aqui com o Fernando Augusto. Opa! Clóvis Zimmermann. Clóvis Zimmermann. Tirou! Acabou com o teu... Acabou com o teu... Assim, sorriso no final. Acabou. posso falar? Clóvis com um sorriso no final. Clóvis. Aí fala por quê? Porque fala Renato, Fernando. Aí o Renato falou que o negócio, ele vai mudar para Renatos. E vai ser Fernando Augustus. Show de bola, hein? Recebendo aqui o Elias Martins. Quem é Elias dá para fazer, ó. Elias Martins. Elias. Ó, Elias com um sorriso no final. Elias. Elias Martins, mas assim, 30 anos em Gaspar e praticamente todo mundo me conhece por Neto, né? Então tem essa nuance, Neto. Tem essa nuance Neto. Aí, né? Ele não quis o sorriso no final, ele quer o Neto. A questão toda, né? É que se você falar Elias Martins, eu vou olhar para os lados aqui. Quem é o Elias Martins? Eu vou ficar olhando dos lados, né? Mas Elias Martins, sim, é meu primeiro nome, né? Show. Mas quase 30 anos, cheguei em Gaspar em 1º de outubro de 1994. Então, vai fazer 29 anos agora. Elias Martins faz o quê mesmo? Eu sou contador. Contador. Olha aí. Ele fica lá com os números contando. A vida do contador era isso, né? Tem um filme muito bom, até o Fernando já assistiu algumas vezes, junto comigo até, né? Que é o Contador. Por que o Fernando assiste contigo? É verdade. Não, o filme tem toda... na realidade, se você for fazer faculdade, né, de ciências contábeis hoje, um dos mais citados filmes para ser visto é o Contador. Entendeu? Com o África, né? Ben Affleck, né? Que é o Batman, foi o Batman, né? Eu quis deixar para ele dizer assim, que ele é meu pai. Não assimilei. É que o pessoal aqui vai achar que é nepotismo, o negócio, né? Porque eu já trouxe minha irmã e meu cunhado, agora eu tô trazendo meu pai. Bom, eu já tenho meu primo aqui do meu lado, mas esse que vos fala é meu pai. Meu pai, Elias Martins. Desde quando nasceu? Desde quando nasci. Desde 6 de agosto de 2001, é ele. E eu acho que vai continuar a ser também. Sim. Por hora e por sempre. Hoje a gente vai... Tô na frente do sobrinho. Né? Nossa, tio também. E na frente do meu filho, Fernando Augusto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contabilidade, porque está muito próximo, não, já está em andamento a questão no período do imposto de renda. E a gente também... A gente já falou aqui que nós vamos falar um pouco de utilidades e não utilidades. E aqui nós estamos falando de algo útil, né? Totalmente. Nós temos que falar sobre esse assunto, porque tem muita gente aí que já foi pego pela malha fina. Se você já foi pego, você já sabe o que eu estou falando. E se não foi pego ainda, você está esperando ali a qualquer momento. Se tu não tiver um bom contador para fazer tua contabilidade, meu querido, minha querida... A coisa é feia. Aí o Clóvis também já falou que vai aproveitar para tirar umas dúvidas ali, né? E o Neto vai estar aqui para poder nos auxiliar nesse sentido. Até porque é o seguinte, se você tiver alguma dúvida também, o Neto também acredito que vai estar disponível ali nas suas redes sociais para poder estar auxiliando o público, né? Quem quiser o contratar também nesse sentido, ele vai estar à disposição. Ele já colocou isso para nós aqui anteriormente. Então, vamos começar passando nas suas redes sociais e aí tu passa as tuas redes sociais e aí a gente começa seguindo com algumas perguntas, dúvidas e alguns esclarecimentos. Boa. Vamos lá. Boa tarde, né? Já é quase boa tarde? Não, é boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. A pessoa vai ver a hora que ela estiver boa. Como estamos gravando, né? Então, olá. Né? Então, eu sou encontrado nas redes sociais, eu estou no Instagram com lá o @ né, seu contador SC de Santa Catarina, eu vou me achar, e também tem o meu perfil particular, né, que é @elias.martins.silva.neto no Instagram, né? No Facebook também se encontra como seu contador.sc, ok? Perfeito. Então tá lá, os meus contatos, principal tá lá. Seu contador SC. Exatamente, seu contador SC, né? Então tem meu e-mail, tem telefone, ou seja, o acesso à minha pessoa é totalmente aberto ao público em geral. Aliás, o pessoal sempre tem me procurado até para tirar dúvidas. Nunca cobrei nada por isso, né? Então, assim, tirar uma dúvida... Mas é na hora. Cara, é bate e volta. Bacana. Né? Então, assim, sempre usei essa técnica, por quê? Porque a gente passa a ser conhecido, né? Conhecido e outra coisa.
A gente sabe que hoje, na tecnologia da informação e no mundo digital que nós vivemos hoje, né? Então, assim, a cada vez mais você vai precisar de uma informação rápida. Sim. E essa informação rápida não entra dentro do carro e lá no escritório de contabilidade. E sim você ter acesso a um contador que está ali. Né? Ele talvez não te responda na hora, mas ele vai dar, dá um tempinho aqui, que daqui a pouco eu respondo. Os esclarecimentos. Vamos lá, então. Perfeito, perfeito. Cara, eu queria começar, na verdade, por um termo, assim, ó, que você já abordou e que a gente escuta muito, mas do mesmo jeito que tem gente já que tem a sua própria empresa e tudo mais, e tem que declarar imposto de renda, mas eu acredito que tem muita gente da minha idade também que tá tendo que fazer essas Aproximadamente primeiras sua idade é de 21, 22, 23 anos aí. Isso Esse pessoal que tá, assim, tendo que começar agora a se coçar, digamos assim, com essa parte de imposto de renda. Quando a pessoa fala cair na malha fina, é um termo que a gente escuta pra caramba. Mas o que é isso, de forma geral? Então, Fernando, isso é uma coisa que acontece todo dia. Aliás, ontem aconteceu 2, 3 cases nesse sentido. Então, assim, a gente vai ver pela tabela de imposto de renda. Vamos pegar a primeira faixa da tabela de imposto de renda. Quem é isento? Quem ganha até R$ 1.903,98. Né? Então, R$ 1.903,98. Até nesse valor líquido, ele é isento. Eu estou isento. Você entendeu? Então, até aí ele é isento. Daí para cima, ele já cai. Então, se ele não prestar contas ao governo daquilo que ele recebeu acima desse valor, com certeza ele vai cair na tal da malha fina. Porque o cara que acha que ele... olha o achismo, né? Então, aqui, ontem aconteceu um case aqui interessante. Ontem. Mas eu não sabia que eu só ganho 2 salários mínimos. Cara, 2 salários mínimos no ano passado é 2.414. Já caiu aqui dentro. Você entendeu? Então, até assim, porque tem um 13º na parada. Não. Né? Esquece o 13º. Estou falando só do salário do mês. Uhum. O 13º não entra nessa soma ali. Entendeu? O 13º não entra? Não. Veja bem. Você tem uma renda tributada anual de 28.800 e pouco, certo? Mas eu sempre baseio, sempre dou o exemplo para o cara no salário mensal. Porque isso fica mais fácil para o cara se controlar. Porque mas entra. Mas entra. No final do ano, olha, no final do ano, deixa aqui contextualizar um negócio interessante. No final do ano, o cara entra ele recebe da empresa até final de fevereiro, né? Por lei, né? Chama-se declaração de rendimento. Lá vem o salário anual do cara. Entendeu? Então, se tiver entre 28.559,70, até aí, tem o valor aqui, 28.559,70, até ali é isento. Entendeu? Mas se for 71, já é obrigado. Entendeu? Então, assim, se a gente fazer uma conta, vamos fazer uma conta assim, bem padeiro, como eles dizem? Bem simples, só para a gente pegar o entendimento disso tudo, né? Um funcionário X que trabalha numa empresa Y, aqui em Gaspar, que vai ganhar no mínimo um salário e meio, certo? Então, um salário e meio hoje daria em torno de 1.000, se você pegar ali 1.302, né? Dividir por 2 e multiplicar por 3, tu vai chegar ali em 1.600 e alguma coisa. 1.815. Curiosamente, em Santa Catarina, a partir de 1º, está entre 1.480 e 1.600. E é o salário catarinense agora, diferente. O Cláudio pegou ali, como uma situação pontual. O salário mínimo de Santa Catarina é um pouco maior do que o salário mínimo. Beleza? Então tá. Isso é um acordo, na verdade. Né? Exatamente. Então, então, cuidado, hein, pai? O Clóvis. Ele nem se ligou. Já botei. Não, mas ele falou Cláudio. Cláudio, desculpa. Mas tudo certo? Tá, vamos lá. Tá, então vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho antes. O salário mínimo, né? Conforme o Cláudio acabou de falar, em Santa Catarina é diferente, porque é aprovado pela Assembleia Legislativa, certo? Então, não pode ser menos que o mínimo nacional, que seria anticonstitucional. Então, o salário mínimo em Santa Catarina é 1.400 alguma coisa, né, Cláudio? É isso aí? Eu não tenho, né? Porque eu estou tratando de forma geral. E ficou engraçado que o 1.480 a 1.700.
É facultativo. Mas depende da classe, né? O mínimo mas Não, mas o mínimo vai depender da classe. pode ser. E pode ser, porque cada Porque classe existe tem seu sindicato, cada isso, sindicato tem seu acordo- estatuto, e Ah. aí vai indo. O acordo E- coletivo. Mas se a gente pegar um case bem simples, né? Vou falar de uma empresa, metal mecânica aqui em Gaspar, certo? Patrocina nós. Certo? Qualquer empresa aí, né? Eu não vou falar o nome da empresa aqui porque não dá, né? Uhum. Então vamos pegar a empresa de chassis. Pô, se o cara fizer 40 horas extras semanais, que isso é normal. Tu pega uma fábrica têxtil, o cara vai fazer, Uhum. certo? Bom, tá pagando imposto de renda. Por quê? A hora extra entra no salário dele Entendi. como tributado. Vai somar, vai cair. Então, quem está pagando a conta hoje, na realidade, são 26 milhões de habitantes, são 26 milhões de trabalhadores que estão nessa seara. Entenderam? O Clóvis tá ficando 26 preocupado, milhões. pô, ele Tá com medo já. Ele já tá triste. 26 milhões de brasileiros hoje estão pagando imposto de renda e não deveriam pagar. Porque o CLT ele já é descontado na fonte, né? Exatamente. Então, assim, o que é a declaração de imposto de renda na realidade? Né? Então, assim, só para conceituar ela aqui, antes até de partir para um outro patamar, ela é uma declaração de ajuste. Entendeu? Nós contadores chamamos de quê? Declaração de ajuste. Porque ela é nada mais, nada menos o seguinte: a empresa, quem trabalha como CLT, a gente vai fixar nesse exemplo, né? Ele tem o seu desconto na fonte todo mês, certo? No final do ano, ele faz o ajuste. Se ele foi retido a menos, ele vai pagar. Está entendendo? Se ele foi retido a mais, ele tem a restituição. Então, quando se fala restituição de imposto de renda, nada mais é do que entre o ajuste, entre o que foi na declaração apurado do retido e o que ele deveria pagar realmente. E isso acontece. Entendeu? Então, assim, quem ganha acima de 42... O governo meio que tá devolvendo o que você pagou a mais. Exatamente, mas quem ganha acima de 42, 43 mil já começa a perder muito dinheiro. Se ele não tiver filhos, por exemplo, que são alguns dependentes, né? Tem alguns valores que são, aqui a gente chama de dedutíveis, 100% na base de cálculo, né? Então, começa lá, os filhos têm um valor X para cada um, né? Depois tem as despesas legais, que são as despesas médicas e as despesas de instrução, ou de ensino, ou de educação. Então, essas duas abatem 100% da base. Então, o que você gastou, vai lá e desconta da base. Então, isso vai aumentar o teu valor. Vem da restituição. E isso vai aumentar o teu valor a restituir. É legal falar isso aí. Bacana isso. É até legal falar isso aí, que eu vou fazer até uma merchandising com o Neto aqui, porque teve uma época que eu trabalhava de CLT, carteira assinada ali, e acontecia que sim, tiravam lá direto da fonte o meu imposto de renda, e o Neto sempre fez o meu imposto de renda. Teve um tempo que a Ludmilla, uma prima minha, também fez. Mas, e devido a fazer faculdade e as questões com o dentista, etc., que pegava o recibinho lá, eu toda a vida consegui tirar uma beiradinha de volta, né? Sempre teve ali um retorno. Então fica a dica aí para quem tem filhos e quer saber como que isso funciona, mais uma vez, procura o Neto ali, porque você pode ter direito a estar recebendo, não só pagando, né? E é bom você estar esclarecido em relação na a verdade, isso. toma cuidado, não é recebendo, né? Não é recebendo, É pegando de volta. Bem Bom, mas bem tudo melhor bem. colocar. Eu trouxe aqui, ó. Assim, eu vou dobrar aqui para não aparecer nomes, né? Mas a declaração de rendimentos, ela é algo mais ou menos assim. Só para você dar uma olhada, para você ter uma ideia do que é a declaração de rendimento. Então, você olha em cima lá o total bruto, né? Tu já sabe se o cara é obrigado a declarar ou não. Eu nunca tinha visto uma, então. Sério? Então, assim, a gente tem que trazer algum exemplo, né? A gente não pode falar em nome, falar em coisa, mas ali tem um case, né? Que você vê ali o valor tributado, o que é a dedução, né? Então, a primeira dedução que tem é o INSS, que o cara é descontado dele. Então, a base de cálculo do imposto de renda, no CPTIS, a primeira base de cálculo já vem deduzido o INSS que foi retido, que foi descontado dele.
Né? Perfeito. Porque o INSS também tem uma tabela, né? Uhum. Quem ganha até tanto é tanto, quem ganha até tanto é tanto. Então, conforme quanto mais ganha, mais o cara deduz de INSS. Porque o INSS, além de ser vamos dizer assim, o INSS hoje, eu vou colocar, é o maior, ou seja, é o maior sistema previdenciário do mundo. Não existe nada igual ao INSS. Entendeu? Então, o serviço que o INSS presta previdenciário hoje no Brasil para a saúde pública é o maior do mundo. Não existe nada igual ao INSS. E é um dos mais organizados do mundo. E você reclamando do INSS. A gente tem que ver os lados, né? Eu estou falando, é um dos mais organizados. Se ele funciona ou não funciona por questão de gestão, aí é outra questão. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Né? Mas só para quem está nos ouvindo, né? O sistema previdenciário do Brasil hoje é uma mãe de braços abertos. Então, ela recebe qualquer um, ela recebe qualquer imigrante, certo? Pode ser que vier de fora, vai ser atendido pelo INSS. Isso não acontece em qualquer país. Tem países que não só atende o nacional, ou aquele que vive regularmente. Perfeito. Tá, então no final de contas, a malha fina nada mais é do que aquele cara que ficou, que não conseguiu declarar certinho ali o uso. A malha fina é aquele que se acha que está isento e não está, e cai, tem o seu CPF pendente por regular. Então, o cara, um cara me ligou em casa, um amigo meu, certo? Né? Eu fiz amizade com ele, até me ligou, cara, eu fui na Via Crédito agora, certo? E meu CPF está pendente de regularização, cara, o que é isso? Eu conheci o cara faz pouco tempo, fiz amizade com ele, né? Aí eu falei, cara, eu até te dei meu cartão, né? Ele falou, por isso que eu tô te ligando. Aí ele falou assim, cara, mas o que é isso? Pendente de regularização. Eu falei, cara, seguinte, você declarou imposto de renda em 2021? Quando a gente fala 2021, que é o ano fiscal, né? Então, a gente está em 2023, declarando O ano é relacionado ao ano passado. 2022, né? Eu já perguntei, você declarou 2021 em 2022? Ele falou, cara, não. Declarei, mas eu estou isento, eu ganhava 2 salários mínimos. Eu falei, cara... Aí, pegou. Cocô, né? Como dizem em francês. Cocô, né? Aí ele falou, cara, mas eu já saí dessa empresa. Eu falei, não tem problema, contata ela e pega a declaração de rendimento, pega de tudo que a gente vai. Ele acabou de mandar agora para mim. Então, antes de entrar aqui, acabou de chegar no meu WhatsApp a declaração de rendimento dele. Então, assim, é isso aí. Aí eu vi lá, tava lá, 26 mil e poucos reais, cara. Infelizmente. Eu acho que foi essa folha que nós vimos agora, né? Não é essa, não é essa. É uma outra que tá no celular aqui, tá? Tá no celular. Essa aqui só foi um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem. Eu não tinha essa ciência de que a restituição ela é só do excedente, eventualmente. Ela é do excedente. Eu achava assim, vamos supor, se eu pago do meu salário, vamos supor que eu pague 10 mil de ano por imposto. Eu achei que quando tivesse uma restituição, eu receberia... não, então é doado. Não, porque assim, vai e não volta. Vamos supor, eu tenho um case aqui. Volta, saúde, educação. Eu tenho um case. Na teoria, né? Na teoria. Eu tenho um case aqui que eu estou fazendo até a declaração e ainda não terminei, certo? É de uma pessoa, é um profissional liberal, ganha acima de 120 mil por ano, certo? E ele tem o colégio dos filhos dele. Ele teve despesas médicas, ele fez uma cirurgia particular, certo? Ele está sendo restituindo aqui quase 8 mil reais. Ele teve 20 mil reais de imposto retido, certo? E está pegando de volta desses 28 mil reais. Mas por quê? Ele está comprovando para mim que ele gastou com plano médico, que ele ainda assim pagou uma parte da cirurgia por fora, que o plano eu acho que não deve ter coberto, e ele pagou, certo? Mas tem as notas, tem tudo. Então, assim, com certeza, também essa declaração vai cair em malha. Você sabe por quê? Porque a Receita Federal vai querer ver esses documentos. Porque, assim, não é que você tem direito... É claro, tem alguns valores menores que a Receita não vai, ela vai fechar. Porque a Receita Federal, na realidade, quando você joga a declaração lá dentro, é uma inteligência artificial. Certo? É uma das...
eu vou dizer que o sistema vamos dizer assim, auditor da Receita Federal, cara, não é um negócio muito zoeira mesmo, um negócio lá em cima, é topzera. Porque ela sabe quem ela está pagando, entendeu? Então, se ela está vendo lá que o cara está optando pelo desconto padrão, porque a Receita, na hora que você faz a declaração de imposto de renda, ela tem um quadro lá, por deduções legais ou por desconto padrão. O desconto padrão, ela já te dá na declaração um desconto fixo. Se você está satisfeito com aquele desconto fixo e com aquele dinheiro que ela está te restituindo, certo? Ali o algoritmo não vai olhar. Você está entendendo? Agora, se você vai para despesas legais, que nem esse caso, esse case, ali é por despesas legais. Ele está comprovando para mim que ele pagou, certo? Pô, ia dar R$8.000 de restituição, né? Então, nesse caso, tem que ter todos os documentos guardados, porque com certeza vai cair em malha. E ele vai ter que ir lá aprovar depois? Não, é feito um processo eletrônico. É feito um processo eletrônico. Tem nada mais pessoal. Pessoalmente. Graças a Deus. É tudo eletrônico. Ainda bem, né? Porque esse Só que o cara vai cair em malha. Geralmente você ficava em fila horas. Então, assim, eu tenho umas 2, 3 aqui já em malha, mesmo sabendo que está tudo ok. Mas a gente vai ter que abrir processo depois para poder provar. Até porque o governo não quer pagar de volta, né? Exatamente. Cara, tem esse detalhe recebeu daí, tipo, R$8.000. Não, peraí, eu não vou pagar R$8.000. É uma graninha. Essa é a grande sacada, Renato. É assim, ó. É bom saber disso, até para quem está nos ouvindo, né? O governo, na realidade, ele quer arrecadar. Entendeu? Essa é e não pagar de volta, né? Não pagar de volta. Né? Só vem a nós, o vosso reino. Exatamente. Então, assim, hoje o sistema tributário brasileiro, ele pega quem? O pobre. Quem está pagando a conta hoje? O pobre. Essa tabela está congelada desde há 8 anos atrás. Então, praticamente, desde o final do governo, desde do primeiro mandato, 8 anos, 4, acho que da Dilma. Da Dilma. Então, assim, essa tabela hoje, essa faixa de 1.900 e pouco aqui, está em 5.000 e poucos reais, só para você ter uma ideia. Está isentando. O gasto para quê, né? Estaria isentando aí 26 milhões de trabalhadores no mínimo. Então, assim, é um negócio que eu acho injusto. Tá? O sistema tributário brasileiro eu acho muito injusto. Muito injusto mesmo. Injusto, né? Injusto. Mas eu tenho dúvidas sobre o MEI, né? Que você falou pequenas, as pessoas não estão mais CLT, que daqui a pouco vou comprar um carrinho de pipoca que eu vou botar lá na praça, mas daqui a pouco eu preciso ter uma nota para conseguir uma licitação, para participar de alguma coisa, então eu preciso ter o meu MEI atualizado. O MEI ele tem um desconto mensal, né, fixo, e por ano é feito uma soma das notas e é apresentada essa declaração. Ela não é uma declaração de imposto de renda. Essa do MEI, vamos começar. O MEI vamos traduzir a primeira sigla, né, que é microempreendedor individual, certo? A gente tem cases e cases aí. Quanto que o MEI pode faturar no ano? Até R$81.000. Acima disso, ele sai do MEI. Ele é excluído do MEI. Comprovados com a nota. Se você for lá na prefeitura e começar a emitir nota, certo? E estourar os R$81.000 no ano, certo? Você está excluído no MEI, você passa a ser Simples Nacional. Então, você já é excluído. Então, automaticamente. A declaração do MEI é justamente você pegar todas as notas, entrar lá no PGMEI, certo? Que é lá no portal da Receita Federal tem um outro portalzinho chamado PGMEI, onde tem o DAS-MEI, que é a declaração do MEI, certo? E você informar a tua receita bruta. Ele não quer saber a tua receita líquida, quer saber a tua receita bruta. Então, se você colocar R$81.000 lá, tu está colocando a guilhotina no teu pescoço. Porque lá na tua declaração de imposto de renda, quem é o teu pagador? É o teu CNPJ, é você mesmo, certo? Então, se você colocar R$81.000 lá, quanto que vai dar? Vai dar em conflito, né? Não. Porque você está entendendo? Vocês pegaram
Lógico, ele não. vai ficar quase acima do valor. Ele vai pagar na faixa de 25%, de 27,5% de imposto de renda. Uhum. Tá, mas Se você pegar 27%, Ele vai pagar a última, sendo que ele não tá recebendo. Você entendeu como é que é? Então, A assim, última cuidado com o MEI, porque o MEI também ele tem né? Ele Cada tem parte, um né? viés tributário. Pegar uns Você 22 paga mil o de MEI, 80 mil reais. Você paga o MEI, a sua empresa ela tem um imposto muito reduzido. Então, tu tá pagando no teu PJ, certo? Naqueles 50 e tantos por reais que você paga por mês, acho que é mais ou menos isso, 60 e poucos reais. Lá tu tá pagando para quem é prestador de serviço, né? Vamos colocar, tu tá pagando ISS, PIS, CONFINS e imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Tu tá pagando 5 impostos por 60 e poucos reais. Entendeu? Certo. Então, se fosse comércio, no lugar do ISS, seria ICMS. Correto? Mas isso é no CNPJ. Sim. Certo? Então, lá no CNPJ, você está recebendo 81 mil. Até 81. Até o bruto, certo? Na sua declaração de renda, tu não pode pôr os 81 mil lá, porque não é bruto. Lá Mas é o quanto 81 mil ou 120 e poucos mil? Não, tem um projeto de lei, mas não foi aprovado ainda? Para motorista é 120 mil. 144 mil, se eu não me falo a memória aqui agora. Não trouxe essa informação, não peguei de coisa. Justo, não, justo. receita da atividade, não, é 120 mil mesmo, para motorista. Mas para comércio ou serviço é 81 mil. Então, esse 81 mil é bruto. Tem muita gente que se confunde e leva esse 81 mil lá para a declaração de imposto de renda. Não pode levar isso para lá. Tu vai levar para lá o que realmente é o teu bruto menos o teu líquido, né? Então, aí o correto lá é você colocar na sua faixa de isento, né? Que seria o mais correto, né? Mas, sim, tem que fazer uma declaração e tem que fazer a outra. Isso aí. Essa é a dúvida. Por exemplo, assim, comentei, a pessoa montou o carrinho de pipoca, montou o MEI, e ela nunca foi CLT. O CPF dela aparece como um contribuinte? Aparece como um contribuinte. E se não faz declaração de imposto de renda? Não. Separado faz, tem assim, que fazer a declaração? O correto é fazer, Cláudio. Clóvis, desculpa. Mais uma vez, desculpa. Clóvis. Por que é correto fazer? Por uma questão de cruzamento de informação, certo? A Receita está cruzando o teu CPF com o teu CNPJ. E, na realidade, é a mesma coisa. Entendeu? O MEI é o teu nome. Certo? Você tem um CNPJ, mas se eu consultar lá, vai ser o teu nome. Sim. E do lado está o teu CPF. Certo. Entendeu? Então, assim, a Receita, ela pode estar, talvez, não olhando para isso. Mas ela tem 5 anos para olhar. Então, um dia ela vai olhar. Um dia ela pode olhar. 5 anos? Como assim 5 anos? Porque tudo que é fiscal retroativo, a Receita pode fiscalizar 5 anos atrás. Eu tenho case aqui de aconteceu com um cliente meu, de ele cair a declaração fechada já, e ela pegou lá de 2020, abril, para fiscalizar. Ela pode fazer isso. Entendeu? Vai acontecer isso? Qual é a probabilidade de acontecer isso? Não sei, mas pode acontecer. E se o CNPJ, o CPF que não emite nota, onde ele aparece para ser fiscalizado? Não, aí nesse caso, se ele não tem nota, não tem papel, né, Cláudio? Né, o Cláudio, tá difícil. Só o CNPJ tem nota, por exemplo. Até como músico, eu também tenho uma nota, né, da escola e tudo mais. Aí vou fazer um evento onde eu preciso apresentar uma nota para uma empresa. Então, eu tenho meu CNPJ. Mas o meu CPF, por exemplo, eu não tenho vínculo com ninguém, com nem CLT. Mas nada. aí você tem mas aí tu vai somar as notas que você recebeu. Quanto deu no ano? Sim, aí soma no ano e faz essa declaração. E aí você tem que fazer a declaração do MEI e a tua declaração de imposto de renda. Porque querendo ou não, eu não querendo. Mas a tua pessoa física, por exemplo, a tua pessoa física, ela tem que receber de algum lugar. Exatamente. E se você tem um CNPJ vinculado ao teu CPF, então, só que daí você não está declarando que você está recebendo do teu CNPJ. É como se tu tivesse com a tua empresa tocando lá bagulho. Tu tá sendo omisso. Né, entendeu? Tudo que tu recebe no teu CNPJ, eu sei que tu gasta como pessoa física, que você não gasta na tua empresa, você não reinveste nela ao ponto de não receber nada. Exato. E aí, quando você está recebendo a pessoa física, me corrige se eu tô
errado, mas como você está recebendo a pessoa física, você tem que estar dizendo, ó, tá saindo da pessoa jurídica, vindo para a pessoa física. E aí aqui você tem que declarar também. Eu passava... Nem que for o valor isento, mas tu tem que colocar alguma coisa lá. Porque acho que nesse momento que é importante, que nem eu faço, né? Eu passo as notas para um contador, né? E ele vai administrando essa parte para não ter essa burocracia, preocupação. Para isso entra também a... Um contador, ele esse é o lado bom. O contador, qual é a visão do contador? É não deixar o contribuinte pecar, cometer equívocos, entendeu? E não ser omisso, entendeu? Mesmo que você ache que você é isento, né? Que você acha que você é isento, né? Vamos falar do MEI. O MEI é nosso case aqui, certo? Tá, 81 mil reais, né? Cara, isso é bruto. O líquido teu pode ser 15, mas declara os 15. Entendeu? Sim. Mas é o teu líquido. Tá isento? É isento, mas você declarou 15. Né? Porque, cara, claro, a Receita Federal, ele ganhou 81 mil bruto, mas e aí? E a despesa que ele teve? É MEI. Né? A Receita não sabe o seu custo para manter produção, o seu MEI. É a gasolina. Material que você compra, instrumento musical. Ela não sabe esse custo. Entendeu? Ela quer saber, na realidade, quanto você percebeu. Um dia vai chegar lá, pelo jeito, mas... E quando diz da informalidade, as pessoas que, por exemplo, que recebem na informalidade, isso simplesmente é uma sonegação? Eu não vou dizer que é uma sonegação, é uma omissão, né? E na informalidade não aparece papel em lugar nenhum. Então, se a gente for ver, a gente chama isso de, vamos dizer, de dinheiro não contabilizado, né? Como se falava lá nas delações premiadas, lembram? Uhum. Né? Dinheiro não contabilizado nada mais é do que caixa 2. Né? Então, assim, se o cara ganha, ele presta serviço para alguém, o cara paga para ele em dinheiro, cara, ele vai declarar o quê? Vou tocar, o nosso contador aqui vai fazer um aniversário e vai me chamar para tocar. Aí vai dizer, eu só toco por nota. Né? Aí ele vai me pagar. A piada é boa. Né? Ele vai me pagar, eu vou botar o dinheiro no bolso e vou gastar. Eu vou me preocupar em declarar o valor que ele me pagou. Então, eu estou na informalidade. Então, todo mundo fala que tá. Ninguém recebia. Só que nessa tua visão, tudo ok. Só que hoje, você é de convir comigo que a maioria do pessoal agora está ou pagando por Pix ou cartão. Tem muito Pix na área. Então, o Pix nessa área vai pegar o negócio é que você chega lá para fazer teu evento, o cara não tá com o dinheirinho no bolso mais. Passa o Pix. Pix é o dedo duro da jogada, cara. O pessoal achando que veio só para facilitar. Facilita mesmo, né? Mas não, o Pix, na realidade, é um dedo duro para facilitar, mas ele é um dedo duro, porque o governo vai começar a rastrear esses Pix, da origem para o destino. Cara, é um CPF que tem envolvido no meio. Tanto na origem como no destino. Se não é um CPF, é um CNPJ. Entendeu? Então, assim, fica muito mais fácil hoje para qualquer inteligência artificial do governo descobrir qualquer falcatrua, ou qualquer omissão, ou qualquer negligência, vamos colocar dessa forma, numa palavra mais... que às vezes não é maldade, fácil, né? Mas as pessoas entender. Às vezes as pessoas... Não, claro, sim. As pessoas fazem as coisas, às vezes, por desconhecimento, mas não sabe que lá na frente ela pode estar caindo numa teia. Ontem eu escutei uma dessas, assim, empresta o Pix, não foi para mim, claro, né, mas a pessoa falando que um terceiro falou para ele, você empresta o Pix, daí vai passando lá, deixa 20% da tua conta de tudo que cair na tua conta. Aí, pô, isso é como se fosse uma lavagem de dinheiro tirando o colo da pessoa, né? E outra coisa, botando no colo de outra, né? Então, é bem isso aí. Laranja, hein? Tem que ficar muito ligado, né? Falando um pouquinho de doação, então, assim, de tanto doação para ONGs, enfim, instituições aí não governamentais, tanto para partidos, né? Que aqui a gente está numa região que é muito comum isso acontecer, na verdade. Né? É muito comum aqui em Gaspar acontecer esse tipo de coisa. A doação de partido, Fernando, começando por aí, só pode sair por pessoa física. Bem lembrado isso. Então, em qualquer eleição, né, doações de partido só pode vir de pessoa física. Isso tem um limitador também. Né? Tem um valor limite. Né? Isso é colocado a cada eleição. É colocado um valor limite, um teto de doação saindo da pessoa física. Né? Então, a pessoa jurídica não pode mais doar.
Isso é proibido por lei. Mas não pode mais. Não Eventualmente pode já pôde. No passado, no passado pôde, né? Até os escândalos no mensalão, né? No passado pôde, ela vão ter de qualquer maneira, por caixa 2, podia fazer o que se quisesse, né? Hoje não. Hoje só pode sair da pessoa física. Isso é limitado de acordo com as eleições. Não me lembro quanto foi a eleição passada, qual foi o limite, certo? Então, existe um limite. Eu não sei qual é o valor agora. Não vou, se eu falar alguma coisa, eu vou estar totalmente perdido aqui. Até porque todos os para longe já vou falar. até porque todos os como que eu vou dizer, todos os candidatos, cada setor seu, por exemplo, deputado federal pode receber até tanto, o senador pode receber até tanto. Então Você vai vê variar. Gaspar, Muito número. Gaspar, por exemplo, o vereador, acho que podia até a última eleição, acho que era 19 mil. Ele podia receber, né? Exatamente. E Vindo assim de pessoa vai. física, né? Vindo de pessoa. Não, ele podia gastar na eleição toda 19 mil. 19 Então, mil, tá. 19 mil dava pedrada, Então, quer dizer, ele também não pode pegar uma pessoa física e falar assim, vou dar 30 mil para ti. Não existe isso. Como é que se ele só pode gastar 19, como é que eu posso Como é que eu tô recebendo 30 mil? Então, tem esses limites que eu não tenho conhecimento de coisa. ONGs, na realidade, na declaração de imposto de renda, só tem uma doação, Fernando. É a PUECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é a única maneira de você doar é a PUECA, que é só 3% do valor devido que você tem. Por exemplo, se apurou imposto de renda, então você tem 10 mil reais de imposto de renda a pagar, certo? 3% dá 30 reais. 10. Quanto você falou? Vamos colocar, 10 mil reais, 3% dá 30 reais. 30 pila, certo? Então, 30% seria 3 mil, né? Então, 3% seria 30 reais que você pode doar. Né? Então, como é que é feita essa doação, esses 3%? Né? Você tira, na hora do contador fazer, ele vai lá e indica o ECA, já emite a guia, o ECA. Né? A guia é recolhida à parte, né? E o imposto ele paga separado. Aqui em Gaspar é conhecido... Ele paga do mesmo jeito, certo? O ECA é uma lei, né? Só para esclarecer ali, é o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, aqui em Gaspar, que você vai destinar esses 3%, né? Mas, assim, só para corrigir, para lucidar, na verdade, porque a pessoa jurídica ela pode fazer essa doação também, né? Se eu não me engano, pessoa física é 6% e jurídica é 3%. Não, a pessoa física é 3%. A pessoa física é 3%. Acho que a jurídica só não pode ir para campanha, então. Né? A jurídica não tem... Eu sei que ela podia também, porque eu sei que teve uma época que a gente andou fazendo campanha, que eu fui presidente uma época do CNDCA, que fiscalizava todo esse processo do FIA, né? E nesse processo eu lembro que a gente fazia campanhas para as empresas fazerem a doação na época. Então, mas podem ficar tranquilos que esses números o Neto busca ali para poder depois agregar teu imposto de renda caso você queira fazer a doação no fundo. É uma maneira muito legal, né? Porque você pode, tipo assim, ter uma certeza de onde está indo esse dinheiro. Na verdade, verdadeira, eu acho que deveria ter mais opções, inclusive. Para você, sei lá, quero apoiar o meio ambiente. Ou... mas você sabe o que aconteceu? Como eu estive lá há um tempo, mas só para fazer um breve resumo, não sei se vocês lembram do escândalo das ONGs, que o pai ele citou as ONGs, né? E tanto que hoje não é mais ONGs que se falam, eles destinam um outro nome para... Mudou a sigla, né? Mudou a sigla, Agora até me fugiu da mente qual era a sigla, mas... Não, me fugiu. Mas, enfim, devido a essa situação... devido a essa situação... devido a essa situação, houve toda essa mudança por causa dos escândalos das ONGs, por empresas fazerem doação altas para as ONGs, né? Então... pode ser uma lavagem de dinheiro ali. Exatamente. Isso está muito bem controlado, mas deixa eu me retificar aqui na questão da doação, porque eu falei que tem o ECA é 6%, sabe? Não. Pessoa física é 6%. Aí tem. E a jurídica é 3%, né? Aí na pessoa física, tá? Tem incentivo à cultura, atividade individual, incentivo ao desporto. Então,
quatro tipos de Façam pro desporto aí, beleza? tá? Então, Meu esporte, meu futebol de lei. tudo limitado a 6% do valor devido. 6% do valor devido. Então, e essa guia, na hora, é emitida na hora, para o cara pagar na hora. Tá? Diferentemente do imposto de renda, que ele pode parcelar até em 8 vezes o valor devido. Até 8 vezes com vencimento todo final do mês. A partir do 31/5. Caiu na malha fina, você deve 20 mil reais. Pode parcelar esses 20 mil em 8 vezes? Até 60 vezes. Até 60 vezes. Aí, se você caiu na malha... Tá bom. Se tu caiu na malha, se a prestação não for... Se o valor da parcela não for inferior a 50 reais, pode parcelar até 60 vezes. Só que tem uma questão, né? A malha fina, você vai pagar juros e multa. Já tá ruim. E a multa é pesada, né? Porque se ele achar que você fez sacanagem, ele pode botar 100% de multa. Então, você deve 10, vai Só pagar dobrar o 20. valor, caraca. E cabe... Recurso cabe. Em 3 instâncias. Certo? Então, assim, veja bem, tanto no direito tributário como no direito civil ou qualquer um direito, você tem o direito a se defender, né? Que é o direito ao contraditório, né? Então, e quais são as instâncias? Nas 3 instâncias. Muita gente não sabe, né? Mas isso funciona em qualquer tipo de, vamos dizer assim, você foi multado, né? Você foi coagido, né? A multa nada mais é do que uma coação daquilo que você não pode fazer. E você fez mesmo assim, né? Então você tem direito a se defender dela em 3 instâncias, né? A mesma coisa numa multa de trânsito. Todo mundo leva a multa de trânsito, vai lá e paga e fica quieto. Mas ele pode se defender em 3 instâncias. Enquanto ele se defende, o ponto está congelado e a multa tem medida suspensiva. Então, se ele entra com a defesa, se ele está prestes para licenciar o carro, ele entra com uma defesa, nem que for uma receita de bolo, estou aqui comentando, né? Pô, isso tem medida suspensiva. Ele não precisa pagar essa multa. Até na segunda instância. Ele perdeu da primeira e segunda instância, ele recorre. A multa ainda fica em medida suspensiva. Entendeu como é que é? A mesma coisa acontece com a Receita Federal. Enquanto tiver, né, subjúdice, aquilo no administrativo, ela está suspensa. Se você perdeu, aí você vai pagar. Aí sim. E só dando a ratificação aqui daquilo que a gente está falando, as antigas ONGs viraram as OSCs, as Organizações de Sociedade Civil. Tá, mas só para deixar claro aí. Como é que fica a sigla? OSC. OSC, Organização de Sociedade Civil. OSC. As antigas ONGs. E, se vocês pesquisarem, antigamente teve o escândalo das ONGs, né? E aí teve esses probleminhas ali. Mas, basicamente, isso aí. Então, esclareceu legal aí para mim. Mais algum ponto interessante que tu quer levantar ali para poder falar para o nosso público? Acho que uma coisa bem interessante seria falar da pensão alimentícia também, né? A pensão alimentícia, como é que ela funciona? Então, No imposto de renda? No imposto de renda. Então, Olha aí, ó. Porque é um assunto importante, legal, cara. Muita gente passa por você isso. tem Então, duas situações, claro, né? Quando você é casado, você tem os dependentes. Uhum. Então, aí é dependente. Você se separou, você se divorciou, e você vai pagar a pensão, certo? Aí ele não é mais dependente seu. A gente chama de alimentando. Uhum. Entendeu? Aí o alimentando, isso também é uma outra questão de malha fina. Tem gente que põe aqui alimentando e não prova para a Receita Federal que realmente está alimentando. Ou seja, que ele fez quando ele se divorciou, lá na escritura pública, lá no divórcio, né, ele colocou lá qual é o valor que ele ia pagar de pensão. E isso é o alimentando. Né? Isso também não ocorre só no divórcio também. Isso acontece também no reconhecimento de paternidade. Entendeu? O cara teve uma relação com uma mulher, uma relação lá, e veio um filho, e ele teve que assumir o filho depois de ou de um acordo, né? Ou de uma questão de prova de paternidade. Ele passa a ser um alimentando. E isso tem que ter uma escritura pública para poder valer aqui dentro. Senão, não vale. Né? Porque além de pagar, ele tem que pegar o recibo, entendeu? E tudo isso tem que ser guardado. Mas o próprio comprovante de transferência do Pix... Exatamente, tem que guardar isso.
guardar, porque isso aí Porque pode ser cobrado. que não existe o Pix não existe um recibo físico, né? Não. Mas existe o extrato bancário, daí comprova. Não tem. Quando Não, você tem. faz, ele Já você pode Só apertar salvar. lá, ele vai gerar. Tem Ele um vai código gerar. Se eu fizer um Pix gigantesco. agora aqui da Isso. pensão que eu pago por Pix, eu só boto o nome, fica na minha, só o número. Não, mas se tu No clicar extrato lá, ele não. vai ter o recibo. Sim. Ele vai ter um Quando recibo. Se você tu clicar lá no faz, Pix, ele ele já vai ter recibo. Ele até dá a opção, né? De compartilhar. De compartilhar. Assim. Aí você pode fazer impressão daquilo lá e É, deixar guardado. Mas ele Mas fica no impressão em teu papel extrato não faz também. Tá? sentido, né? Mas ele tá no Ele tá no extrato. teu Por extrato, 5 é. anos. Tá. Não, mas ele fica no teu extrato, de qualquer maneira. Sim, fica no extrato. Sim. Se você O precisar, você O precisa. comprovante é uma maneira a mais. Por de isso você que provar. é bom, nesses casos, já que você não está imprimindo, imprimir o extrato todo mês para. Porque a própria impressão, a gente foi ver, a própria impressão de banco, a própria tinta, ela não aguenta mais do que um ano e pouco. Mas você Não, mas tem é uma coisa, PDF. outra coisa, outra coisa. Se tu fazer impressão no papel normal, vai aguentar. O problema é que as notas fiscais, papel queimado, que eles chamam, né? Que daí a maquininha vai lá e queima o papel, aquilo lá, ela vai se acabando com o tempo mesmo. Que é aquele papel de É, que eles queimam, né? É tipo aquilo É, lá. porque o papel que tu vai queimado. enviar para a Receita não é o mesmo papel que você vai Na retirar verdade, no não é banco. papel, né? Ele é tudo o digital próprio- agora, né? Tudo printa lá, coloca tudo em JPEG e manda, né? Ou PDF. O PDF. Hoje, assim, eu até aconselho o pessoal que tá nos ouvindo guardar em modo digital, né? Ou em JPEG, como você acabou de falar agora, ou em PDF, entendeu? Isso seria a melhor forma. Comprou uma televisão nova, gente. Tá na garantia, cara, pega a nota que vem, porque é o seguinte, hoje, você, lá na hora de você fazer o cadastro ali na loja, o cara já te pede um e-mail, né? Você pode ver, na hora que você acabar de comprar o bem, a nota tá no seu e-mail, né? Às vezes eu compro alguma coisinha aqui O próprio Mercado Livre, né? manda nota na hora, tá no teu e-mail. Então, guarda aquilo, porque você não precisa guardar papel mais. Né? A nota, na realidade, hoje é um meio digital. Tanto é que a nota fiscal hoje, assim, somando aqui a nota fiscal eletrônica, né, na realidade, ela é uma tag. O que você tem, na realidade, é um documento auxiliar. É só para acompanhar. Né? Porque a nota fiscal mesmo não é uma tag. É uma tag que você vai entrar lá no portal, lá, cola a tag e a nota está ali. Então, a nota hoje ela é digital. A nota hoje, ela é física, ela não tem valor nenhum. Né? Por que ela não tem valor nenhum? Porque ela é só um documento auxiliar. Se você vê lá no título dela, está lá o documento auxiliar. Né? Então, o fiscal mesmo, na realidade, é o XML dela que é gerado. Né? Aquilo é o fiscal. Então, você quer ter garantia daquilo que você comprou, né? Não guarda o papel. Joga na tua nuvenzinha lá o PDF da nota fiscal. De bola. Tem 15 GB lá no Google para fazer isso. Isso aí. E vê se tem os 15 GB. Que ontem eu tive que fazer uma limpeza lá no. Ixi, nem fala, tem que fazer. Nossa. Eu tenho, cara, a horas. gente tem que ter, tudo que eu faço, né? Eu tenho, só para vocês terem ideia, a responsabilidade de um contador. A gente não está aqui no avançar da hora, né? Mas eu tenho as declarações desde 2011 até eu tenho os últimos 12 anos guardados. Eu posso guardar, eu devia guardar 5, né? Que a lei manda me guardar os 5 últimos anos. Eu tenho uma dessas vai que então, eu tenho uma nuvem só para imposto de renda. Né? Então, eu guardo lá todo mundo. Porque o cara fala, sei lá, o cara pode me pedir, eu tenho. Né? Eu quero lá de 2010, eu tenho. Lá de 2011, né? 2010 não tem mais, eu já não tenho fora. Fala com o Neto, ó. O Neto tem, ele guarda tudo. Não, Precisou eu falar com o guardo. Neto, eu tenho. Isso aí, 2012, Neto. 2013, 2015, 2020. É que na verdade daqui pra frente vai ser o quê, né? Vai chegar daqui 10 anos. Então, se tem o de 2022, cara, tem 2023, daqui 10 anos, 2033, ele vai falar, se ele tiver vivo, tomara que sim, ele vai falar, tá aqui, ó. Aí ele vai Gente, falar a hora dele. isso aconteceu comigo, né? Só para dar mais um exemplo, mais um case, de uma cliente minha, lá de 2015, certo? Que ela vendeu uma propriedade, tinha que dar abaixo dessa propriedade no imposto de renda, e ela tinha que fazer a escritura. E ela não sabia por quanto que ela tinha comprado, ela tinha esquecido, certo? Ela pagou um valor, né? E não... Né? Ela podia ver na escritura dela ali, né? Mas ela não se lembrava. Ligou para mim e falou, não, eu tenho o valor aqui, você pagou tanto.
Você então, pode olhar ali na escritura que você pagou esse valor. Foi esse valor que você me passou. Tanto é que eu tenho o print da foto que ela tirou da escritura e tá o valor. Show, hein? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a pessoa tem que tomar o cuidado de ter. Né? Então, ela guardar a vida. Isso é uma organização, cara. Não, mas eu vou te falar aí, gente, é claro que a informação aí privilegiada minha, né? Por ser meu pai, obviamente. Meu pai, ele tem uma... Quer dizer, ele tem até mais de uma, né? Mas tem uma específica, uma mala preta, né? Quase como uma lote mesmo, assim, sabe? Que ele deixa, assim, tudo em paz certinho dentro ali. Até meus documentos até pouco tempo atrás, que aí eu comecei a guardar eles mesmo, né? Mas até pouco tempo atrás ele deixava os meus ali junto. Acho que até alguma coisa deve ter também, certamente. Certidão de nascimento, alguma coisa assim. Então, assim, ele deixa mas muito bem separado da minha mãe, que agora ele é divorciado, mas tem ali tudo bonitinho, sabe? Sempre ajeitadinho, preso de alguma coisa, é só chegar nele que ele fala, não, tá aqui. Aí ele vai lá, tira. Então, assim, esse lado da organização, ele preza muito pela organização, assim. Principalmente de documento, assim, que é uma coisa que ele realmente considera muito importante, e é. Ele considera importante e é, de fato, importante. O mais importante, Fernando, foi bem lembrado, que eu tenho tudo aquilo fisicamente e tenho ele... E digital também. Deve estar no HD, né? Não, com certeza. Tá lá na nuvem guardada. Mas é só para mostrar a organização. A gente tem que... quando a gente trabalha com dado, né? A informação, e essa informação, às vezes, você precisa dela num tempo hábil, né? Então, do celular, você acessa a nuvem. Sim. Né? Então, né? Você acessa o OneDrive pelo celular, você acessa o Google Drive pelo celular. Então, você tem informação ali na hora. Né? Você está lá na casa do chapéu, alguém te questiona alguma coisa, você tem um documento na mão. É bom. Né? Você comprova. Então, a nossa vida, eu estava comentando, acho que foi com o Fernando ontem mesmo. Foi com o Fernando ontem mesmo. Apesar de já estar, né, chegando aos 60 anos aí, batendo na porta, eu, graças a Deus, não sou um analfabeto digital. Né? Então, a gente tem que tomar o cuidado, é claro. Tem pessoas mais, né, mais velhas que eu, ou até da mesma idade, que não tiveram o privilégio que eu tive, né, de hoje ter esse conhecimento. E a tecnologia, ela está vindo cada vez mais para facilitar a vida, né? Então, assim, poxa, eu vi uma reportagem, foi no próprio YouTube, né? A pessoa mostrando como é que funciona o cartão de aproximação. Né? Você tinha o chip, aí colocaram uma antena. A antena está dentro do cartão. Aí ele colocou o cartão dentro de um copo, colocou um tipo de solvente, né? Só sobrou o chip e aquele cordãozinho, né? Aí você quer ver, vai funcionar? O cara chegou com a máquina de aproximação e colocou perto, assim, funcionou. Porque, na verdade, o cartão em si, ele é só um protetor. Ele é só um protetor, o resto. Porque ninguém vai ficar ali. carregando Exatamente. o chip, né? Mas... As anteninhas era novidade. Eu já sabia que funcionava, mas eu achei que era uma adaptação do próprio metal do chip. Não, tem uma anteninha dentro. Ele contorna, ele faz um Lzinho. Ele tem o chip, né, dentro, ele faz um L, desculpa, um U. Ele sai assim, faz um U. Legal. Bom, para finalizar, então, coisa importante. Até quando vai a declaração? Até quando que eu tenho para declarar? Bom, então, começou, né, vamos falar, Fernando, começou dia 15/3 de 2023 e se encerra às 23h59 do dia 31/5 de 2023. É claro que para quem precisa declarar, deixar para o dia 31/5, pelo amor de Deus, sacanagem, né? É botar a faca no pescoço, né? Não é por nada, corre, já faz já faz amanhã, faz hoje. E a declaração do MEI também finda-se nessa mesma data, 31/5. Né? Não vai deixar para fora. Se você inclusive, não aí, fez... Renata, ele tem algumas coisas. Se você não fez... Se você não fez... Então, assim, eu vou fazer a minha propaganda, né? Então, eu estou lá no Instagram, principalmente o Instagram agora, que é mais usado, né? Então, seu contador SC, tudo junto, estou ali. Se alguém quiser me procurar. Meu telefone também está lá, tá? Minha rede social está aberta e meu WhatsApp está aberto para qualquer tipo de consulta, sem ônus nenhum. E é bacana seguir a página dele, independentemente se você já fez, se você vai contratá-lo ou não, porque... ele está sempre postando conteúdo relevante. Até se você já é contador, por exemplo, é importante.
Que? Você tá ligando pra quem? Estão me ligando. Estão me Ele ligando. começou a apertar o botão de ligar. Cara, o meu tocou aqui umas 5 vezes. Ó, a gente querendo já fazer Nossa, isso. já Não, bacana, Eu sei lá bacana. quem é. Mas só pra fazer ali, ó. Pessoal, se você não fez, não corra o risco, você não vai querer a surpresa de chegar lá no final do ano, querer fazer uma viagem, por exemplo, e vai consultar que você não pode tirar o passaporte porque teu CPF tá amarrado. Né? Ou fazer um concurso público, de repente, no final do ano, quando você vai ver teu CPF, não vai poder passar para poder exercer o cargo público, de repente, porque teu CPF você esqueceu de fazer o imposto de renda, ou deixou para a última hora, e que dá o congestionamento no último dia, né? Desde Não, quando eu não isso aí, sinceramente, dia 31, eu já aviso todos os meus clientes. Eu não faço declaração no dia que é 31. só para se incomodar, né? Não, você não vai conseguir mandar. É bem isso aí, já ouvi falar. Ah, fazer, tu vai fazer. Mandado não vai congestionar. Porque todo mundo deixa pro último dia, cara. Vamos supor que a pessoa agora ficou, mas será que eu estou devendo? Será que eu estou em débito? Aonde que a pessoa pode pegar o computador e registrar? Opa, é rápido assim, ó, para ver se ela está em débito, certo? Todo mundo tem acesso hoje, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, né, que já é todo mundo digital, que nem o Fernando, que nem o meu sobrinho aqui, o Renato, né? Eu acredito que o Clóvis também. Ah, agora acertei, cara. Agora acertei. Aí, ó. Isso aí, ó. Meu Clóvis. Então, assim, ó, para todo mundo sabe que todo mundo agora tem que ter o acesso ao GovBR. Ah, Eu tenho sim. Né? é verdade, importante. Até minha carteira de motorista tá lá agora. Inclusive, até para fazer os serviços digitais do Detran, o consumidor.gov, né? Tem tudo lá, os caras vão consumidor.gov, enfiando, parece um consumidor.gov, gente. Eu sei que a gente já ultrapassou aqui o tempo, mas uma informação muito grande, gente, e boa. www.consumidor.gov. Gente, não quer ir no Procon? Vai lá. Porque lá é o Procon. Eu uso o Reclame Aqui. Não. Cara, o Reclame Aqui funciona, hein? Funciona. O Gov Mas é que ele é do governo, né? é do governo, É, tem a o maioria das consumidor empresas é- estão lá. Entendeu? Então, assim, cara, é show de bola para resolver. O Fernando viu resolvendo alguns problemas ali. Depois o Fernando depois na edição vai colocar o link aqui embaixo, É. visível, você copia, você Vamos, adiciona aí, então, e assim, se atualiza. então, ó, o GovBR, mas vamos falar do GovBR, né? Então, todo mundo tem o cadastro no GovBR. O GovBR tem 3 níveis de acesso: bronze, prata e ouro, né? Mas todo mundo já está pré-cadastrado no GovBR. Então, como é que faz para se cadastrar no GovBR? Até chegar lá, olha lá. O cara vai lá, baixa o seu GovBR, certo? No celular, né? Coloca o teu CPF e automaticamente faz para cadastrar. Automaticamente ele vai mandar você fazer o reconhecimento facial. Gente, por que o reconhecimento facial? Porque a inteligência artificial do GovBR ela vai procurar 2 bancos de dados. Quais são? Primeiro, o título de eleitor. Então, quem renovou o seu título de eleitor para a biometria, lembra que teve um prazo? Aí você ia lá no cartório eleitoral, eu tirava a foto e, né? Então, a foto, aquele reconhecimento facial em cima daquela foto. E segundo a fonte de pesquisa, a CNH. Então, quem tem CNH, a digital já, né? E a terceira fonte de pesquisa que vai ser agora é a Carteira Nacional de Identificação, que é a nova carteira de identidade. A nova, né? Ela também é digital, né? Então vai ter mais uma fonte de pesquisa. Quem já tem, então procura por uma das 3 fontes. O GovBR é ouro? Beleza, é ouro. Aí ele pode entrar. Eu vou colocar aqui, não tem aqui. Ele pode colocar no Google, né? Lá no Google, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui acho que eu tenho o. Ele coloca no Google lá assim, E-CAC, ECAC, certo? Já vai encaminhar direto para o portal da Receita Federal, entendeu? Vai aparecer a primeira consulta. Ele entra ali, certo? Vai aparecer uma tela, do lado direito está ali, entrar com o GovBR, né? Então ele entra com o GovBR, né? Aí ele vai abrir uma página, do lado esquerdo, né? No superior vai estar ali, meu imposto de renda. Abriu ali, já vai dar. Se tiver algo errado, vai estar em vermelho, bem negrito.
Tá todo mundo agora. Agora vai estar todo mundo acessando. Agora vai estar todo mundo Entendeu? acessando. Então, o simples de se ver pelo GovBR já é o acesso. Perfeito. Né? Ótimas dicas, então, aí do Neto, do Elias Neto, contador. Veio trazer seu conhecimento para nós e para todos vocês E também, né? muito importante, gente. É, Olha, diga-se de passagem, né? Realmente. Obrigado, Elias. Obrigado a vocês. Conhecê-lo. Foi meu Clóvis. Clóvis com um sorriso no Eu final. já tava Clóvis. pensando, até o final do dia Cláudio. ele vira Cláudio. Não, Melhor Cláudio que Cláudio. Então. sabe que é complicado, né? Você guardar nomes, né? Então, para algumas pessoas é difícil, né? Ainda mais quando é a primeira vez que você vê ela, é difícil. Eu tenho realmente, me desculpe aí quem está me ouvindo, mas tenho um problema muito sério com nomes. Às vezes eu tenho que, eu ando com lapiseira, eu ando com papel, porque, É o mais certo. entendeu? Quando eu Gente, estou do lado profissional, é aí. mais uma gente. vez, muito obrigado, Neto. E aqui nós vamos nos despedindo com o Tamanho PMG Podcast. E até o próximo episódio. Isso aí. Fumo! Valeu. Vamos. Até a próxima. Até! Ai, ai.